Olá, meus amados, que prazer poder falar com vocês um pouco daquilo que Deus tem revelado a nós através da Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia, biblion, no grego significa uma coleção de livros, biblioteca, só que esta é sagrada. Esse livro fechado tem a aparência de um livro comum, mas ele aberto significa uma carta de Deus para o nosso coração, como o versículo que eu vou compartilhar com vocês hoje. O versículo que eu quero meditar com você, Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Não é fácil ser forte no dia de uma provação. Existem lutas que nós nunca, jamais estaremos preparados para enfrentá-las. A morte, por exemplo. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Como eu vou me preparar para a morte? Nunca, jamais eu vou concordar com a morte. A minha avó, Ana Felicidade Dias Coelho Linhares, mulher abençoada, morreu com 105 anos, minha vovó. E eu no dia chorei tanto, porque eu gostava muito dela, ela morava conosco. E eu dormia na mesma cama que ela. Nós dormíamos juntos, né? De vez em quando eu até bati o pé nela, e ela ficava roxa, e ela falava, olha, o Jorge me bateu, não é que eu bati. Minha vovó, eu choro só de lembrar dela. O rostinho dela nunca saiu da minha mente. Eu falando com vocês que agora me lembro da minha vovó, Ana Felicidade Dias Coelho Linhares, que eu saiba casou 3 vezes, sepultou 3 maridos, e ela firme, uma mulher em pé, inteirinha, maravilhosa. E eu não concordei com a morte dela, né? Nós nunca vamos concordar com a morte. Um divórcio, quando uma família se desfaz, marido e mulher, os filhos todos ficam perdidos e começa uma escala de empobrecimento. Não é a questão material, é a questão... Parece que dá uma ideia de frustração nesses anos, quase 50 que eu sou pastor. Eu lutarei e falo sempre do púlpito até o último minuto para não ter o divórcio. Por quê? Porque é contra o projeto de Deus para a família. É contra o projeto de Deus para os filhos, né? Então, mas tem lutas que nós nos mostramos muito fracos. E muitas pessoas, por isso, aceitam facilmente a depressão, aceitam facilmente o desânimo, aceitam facilmente o fracasso. Mas a Bíblia é toda com histórias de pessoas que venceram no dia da angústia. Vamos pensar na história de José, por exemplo. José foi traído pelos irmãos dele, José tinha sonhos e ele foi compartilhar com o pai dele, que é um pai da fé, foi compartilhar com a mãe. Os seus pais não acreditaram nele, acharam que ele era um sonhador fanático, louco, cheio de visualizações estranhas. E ele depois foi vendido pelos irmãos, jogado num buraco, vai para a casa do seu senhor, lá Potifar. Lá a mulher do seu senhor quer se envolver com ele, ele não aceita por causa de Deus, não é porque ele não desejasse aquela mulher. Ele fugiu porque ele era crente. A Bíblia diz que ele não se envolveu com ela por causa de Deus. E injustamente ficou mais de 15 anos na cadeia, segundo os comentários, injustiçado, mas se manteve firme. E Deus fez a promessa para ele depois lá no Egito, quando Deus lhe deu a vitória. Certamente isso na vida dele deve ter durado uns 20, 30 anos, até ele obter a vitória completa e ser o governador lá no meio dos ímpios. Então, olha, se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Então, a
tua força. É aqui que está o segredo. É verdade, a nossa força é pequena, mas a força de Deus agindo em nós é que nós nos tornamos fortes. É nessa hora que José buscava em Deus, o Deus Criador, não é qualquer Deus, porque lá no Egito eles adoravam tudo enquanto são deuses, eram deuses, né? Entre aspas, é o Deus do Rio Nilo. Eu já fui tantas vezes lá e vejo o Rio Nilo. É o Deus Rã, é o Deus Pedra, é o Deus disso, o Deus daquilo. Mas José, lá no meio dos ímpios, prevaleceu. Então tem que ver onde você está buscando a sua força. A sua força. Eu me lembro uma vez que alguém me disse: olha, tem um aparelho que agora recarrega as pilhas. Todas as. Oh, nunca mais você vai precisar de comprar pilhas. Pegue as pilhas velhas e coloque nesse aparelho. E eu comprei um aparelho. Falei: agora toda pilha que gastar aqui na igreja, que gastar lá em casa, e muitas pilhas nos microfones, em vários aparelhos, agora. Aí nós recarregávamos as pilhas, deixava 24 horas, mas ela não durava nada. Não durava nada. Por quê? Porque era uma propaganda falsa. Onde ela estava buscando a força, a pilha, não tinha uma promessa concreta. É por isso que esse versículo aqui, Salomão percebeu isso. Olha, se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Era a força da pilha. Nós deixávamos a pilha 24 horas, aí alguém disse: não, deixa 36. Deixávamos 36. Não, são 100 horas. E não adiantou nada, não tinha força nenhuma, era muito fraca. E aquele aparelho logo caiu ali no esquecimento. Onde você está buscando a sua força? Onde você está buscando a sua força? A Bíblia fala, logo depois da morte do Senhor Jesus, sua crucificação e ressurreição, que os apóstolos foram lá para um lugar e ficaram ali. Aí o Senhor Jesus apareceu para eles e disse: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles começaram a orar, clamaram, e aí, de repente, veio do céu um vento impetuoso, olha aí, foi derramado o Espírito Santo, porque Jesus havia dito, quando estava subindo para o Pai, Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo, então o medo vai embora e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então depende de onde estamos buscando forças para que nós nos tornemos fortes no dia da angústia. A angústia é um momento de tribulação inexplicável, que a dor, a decepção, a tristeza, ela invade cada um de nós e invade a nossa alma. Então eu tenho que buscar em Deus a força, como José buscou, como os homens de Deus buscaram, para que possamos, no dia da angústia, estarmos fortalecidos. Por isso que Satanás faz de tudo para você não vir à igreja, porque a fé, o fortalecimento e o poder do Espírito Santo vem muito mais fácil quando você está na igreja, ligado no corpo de Cristo. Então vem para a igreja, vem estar conosco aqui, vem participar conosco dos cultos na Igreja Batista Getsemane. São 5 cultos aqui no Templo Sede, mais 2 cultos no Templo Jaraguá e mais uma quantidade de cultos aí durante a semana. Vamos recarregar nossa bateria buscando na comunhão dos santos o poder do Espírito Santo. É a minha oração por você que está nesse momento, quem sabe, fraco, fragilizado e aos olhos humanos até justificável, por uma grande perda, uma decepção. Mas não vamos contar as decepções, não. Vamos contar as oportunidades que Deus nos dá para que nós sejamos revestidos de poder. Estou sorrindo, mas só Deus sabe quantas angústias eu já passei, quantas eu tenho passado e quantas eu ainda irei passar. Mas eu me mostro não fraco, porque a minha força vem do Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esta vida preciosa que está me assistindo e me ouvindo. E esse texto de Provérbios 24, 10 vai ser o inverso do que está aqui nesta vida. Porque essa é uma palavra de advertência. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena, a tua fé é pequena. Mas eu peço que o Senhor te revista de poder, de graça e de unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vem para cá, vem estar conosco aqui. Eu te espero, eu te espero. Tudo que se manifesta no mundo espiritual se manifesta aqui na terra. E tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Abra sua Bíblia. Palavra de Deus, 2 Pedro 3,13. Prometo que eu não vou estender. Mas tem uma palavra ardendo no meu coração. Semana inteira mergulhada nisso. Eu espero que eu venha conseguir passar isso com a maior clareza. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para poder agir através da minha vida, através das nossas vidas. Que em nome de Jesus toda resistência no mundo físico e no mundo espiritual seja quebrado no poder do nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, ó Pai. Que nós estejamos com a nossa mente, o nosso coração, ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer falar à igreja. Que o Senhor venha renovar as nossas esperanças. E que a tua palavra continue sendo lâmpada e luz para os nossos caminhos, para os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nunca falha. Nós estamos em pré-carnaval, em pré-festa da carne, e já estamos podendo presenciar ou ser testemunhas ocular, seja através da televisão, enfim, atitudes terríveis, degradantes. Há pouco tempo, agora, há poucos dias, foi noticiado, eu até compartilhei lá no meu Instagram, uma igreja no qual estava tendo um carnaval de rua, e eu não sei nem identificar o que era, se era homem ou mulher, enfim, mas com gestos obscenos, praticamente nus, debochando da igreja. A gente começou a ver também cenas horríveis no Instagram, de carnalidade, de deboche a Deus. E, assim, eu acho muito interessante, né? Como que o sagrado atrai o sagrado e como que o profano atrai o profano. São pessoas que se misturam naquele ambiente e elas ficam tão parecidas, elas ficam tão feias. Eles falam que beleza é algo subjetivo, né? Mas dentro da minha subjetividade, eu vou ser bem objetivo e vou falar, a gente vê que existe ali uma vestimenta das trevas. Existe ali um culto realmente a entidades das trevas. E para mim pegou tão pesado que, isso é uma coisa minha, pessoal, que eu desinstalei o meu Instagram. Eu falei, eu não quero ver, porque é normal. Eu sigo muitos canais de notícias, então o tempo e tal e tal. Então é comum eu entrar, rolar a tela e tá vendo e tá. E assim o coração da gente se enche de tristeza. A gente pensa, poxa vida, Jesus, pode voltar, pode chegar, pode vir, pode começar o juízo, pode botar fogo nessa terra e acabou. A gente fica nessa, como que eu vou dizer, até nessa expectativa errônea, né? Não, Jesus tem que vir para poder acabar com tudo. E a verdade não é essa, Jesus vem, mas Ele não vem para acabar, Ele vem para restaurar, para fazer nova todas as coisas. E o céu, ele tem que ser para nós
um instrumento de renovação, de refrigério. Estamos ansiosos aguardando a vinda do Senhor. Mas muitas vezes, ao invés de nós olharmos para o céu e termos essa grande expectativa, a gente está olhando mais para pessoas que estão sujando a cidade, que estão trazendo toda sorte de iniquidades. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é fiel, ela é eficaz. E é momento de nós, igreja, enchermos o nosso coração de esperanças. E eu fiquei meditando no livro de Ezequiel, e são tantas palavras proféticas, são tantas verdades, que eu falei, eu quero me alimentar, é daquilo que Deus preparou para nós, é aquilo que Deus vai fazer, não do que o diabo está fazendo, não da multiplicação dos dias maus, ruins. Isso está acontecendo, está, temos que orar e vigiar, temos, mas a nossa grande expectativa é o dia que Jesus Cristo vai voltar. Que tenhamos esperança nesse glorioso momento. E em Ezequiel, ele tem momentos proféticos onde o Senhor revelou para aquele homem tudo aquilo que iria acontecer. No cativeiro babilônico, eles se voltaram contra o Senhor, e por isso o Senhor permitiu que eles caíssem numa escravidão de 70 anos, e a partir do momento que eles se voltaram contra Deus, a glória do Senhor deixou aquela nação, e eles tornaram exilados. E naquele tempo de exílio, o Senhor começou a mostrar para Ezequiel que ele era um Deus de justiça, ele era um Deus de juízo, mas ele também é um Deus de restauração. É um Deus de poder, de amor, de consolo. Ele é paciente. Ele é paciente, sim, para poder julgar, para poder fazer justiça. Mas essa impaciência dele não quer dizer que ele está inerte, ou que existe uma imparcialidade. Não, pelo contrário, ele está dando tempo mesmo para nós. Ele entende que é importante as profecias irem se cumprindo, para que todas as coisas estejam alinhadas, e assim a justiça dele perfeita venha dominar sobre a terra, sobre as nossas vidas. E Ezequiel, ele falou sobre esse momento no qual vai desenhar o fim dos tempos, começando com uma grande invasão na guerra de Gog e Magog, na terra de Magog, onde um exército numeroso, onde muitos povos com poder bélico vão tentar destruir Israel, vão se levantar contra eles, e nesse momento a palavra do Senhor diz que vai chegar um grande livramento. O Senhor vai entrar com socorro, o Senhor vai entrar com salvação, o Senhor vai entrar com uma demonstração milagrosa de poder, para que todos saibam que o Senhor é Deus de Israel, que o Senhor zela pela sua palavra e que o Senhor cumpre com a sua aliança. E com isso, diante desse momento, nós vemos que o cenário, ele já está preparado. Uma promessa muito forte que foi liberada através de Ezequiel é que o povo de Israel espalhado, após todas essas guerras, poder assírio, persa, babilônico, até mesmo romano, após toda essa imigração, todos eles voltariam a ser um povo só e uma só nação. A gente vê que isso aconteceu em mais ou menos 1945, 1947. E quando Ezequiel profetizou isso, não existia possibilidade de acontecer, porque o povo, ele já estava exilado. Não tinha nenhum vislumbre de que eles voltariam a ser essa nação. E de forma milagrosa, o Senhor vai e reúne esse povo, e a terra é devolvida a eles. Nunca
Nunca na história tinha acontecido um ajuntamento tão grande do povo de Israel. Pessoas pós-holocausto, pessoas que estavam na Rússia, pessoas que estavam no Oriente, no Iraque, que estavam em vários países ali no Ocidente. Pessoas aqui da América do Sul, dos Estados Unidos, começaram a voltar em massa. E essa volta representa a palavra profética de que o Senhor reuniria o seu povo novamente. Tudo isso comungando para o cumprimento da promessa dele. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Então, quando Ezequiel, ele chega, que o Senhor o leva diante do vale de ossos secos. E ele viu aquela multidão de ossos sequíssimos, sequíssimos. O Senhor disse a ele: o que vês? E ele via a morte. Então o Senhor disse para ele: dá ordem. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Ezequiel estava falando desse momento, agora, que o povo de Israel está se levantando, se despertando e sendo reunidos para esse grande dia que está chegando, que é o dia do Senhor. Essa palavra não foi para aquele tempo, eu sei que ela se aplica aos nossos sentimentos, ela se aplica, de repente, aos sonhos que nós já esquecemos, ela se aplica em muitas situações, mas o contexto aqui, hermenêutico literário, ele está dando uma palavra profética para o remanescente de Israel, no qual vai haver vida. Então eles estão se reunindo, já se levantaram, já é um povo, uma grande nação com reconhecimento mundial em várias tecnologias, com poder bélico também. Quantas batalhas eles têm vencido de forma milagrosa, mas existe algo, existe a dureza do coração. Isso precisa ser quebrado, são processos. Mas a murmuração é algo que entristece profundamente o Senhor. O povo de Israel, muitos deixaram de herdar a terra prometida justamente por conta da murmuração, que é um pecado que entristece de forma muito grande o Pai. E aí, o que o Senhor mostra para Ezequiel? Que ele iria tirar o coração de pedra daquele povo e transformar num coração de carne. Isso não tem a ver com sentimentos. Isso tem a ver com obediência.